E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o reino Monera, antigo reino Monera, e agora a gente sabe que originou, né, dois domínios, bactéria e árquea. Então a gente vai falar sobre bactérias e arqueobactérias. Vem comigo, espero que vocês gostem. Então, pessoal, dando início à nossa aula, vou colocar aqui um roteirinho para vocês entenderem qual vai ser quais serão as sequências, né, da nossa aula de hoje. Primeiro eu vou falar sobre a estrutura e diversidade nutricional da célula procarionte, depois a gente vai falar um pouco sobre a reprodução e os mecanismos de transferência gênica horizontal. Na sequência eu vou falar um pouco das principais características dos três domínios, né, para ficar bem claro aí para vocês o que os cientistas usam para diferenciar o domínio eucária, bactéria e o domínio árquea, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a evolução dos procariontes e por último falar sobre a sua importância, né, a importância das bactérias aí, né, para o planeta. Então, dentro da importância, a gente pode dividir, né, quatro principais tópicos aí, né? A importância ambiental, industrial, científica e médica. Tá bom? Para a gente começar, né, vamos falar um pouco sobre a estrutura da célula procarionte, a estrutura das bactérias, né, do que ela é constituída, do que ela é feita, e também falar um pouco sobre as reações químicas que elas podem fazer, né, que aí entra na diversidade nutricional da célula procarionte. Então, como vocês já devem saber, né, as bactérias são procariontes e são unicelulares. Okay? O que é um ser procarionte? É um ser que não tem carioteca, ou seja, membrana nuclear. Tá? O material genético, né, das bactérias está organizado num cromossomo principal, tá? Que está ocupando um lugar chamado nucleóide, né, dentro do citoplasma, né, aquele lugar em que o cromossomo está presente, ele é chamado de nucleóide. Meio que imitação de núcleo, né, o sentido dessa palavra aí. Além disso, tem também moléculas de DNA circular, tá? Moléculas circulares de DNA presentes no citoplasma, chamadas de plasmídeos. Esses plasmídeos também têm vários genes ali úteis, né, para a célula procarionte. Entre esses genes podem estar presentes ali também genes de resistência a substâncias antimicrobianas, como antibióticos, por exemplo. Tá? As bactérias têm somente o ribossomo como organela. Tá? As células procariontes não têm organelas membranosas, tipo complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. Não existe isso na célula procarionte. Uma outra coisa que eu esqueci de falar e que eu passei direto, né, é que o material genético, esse cromossomo bacteriano, ele está compactado dentro ali da célula bacteriana com a ajuda de proteínas que parecem muito com as histonas da célula eucarionte. Para quem não está lembrado, na célula eucarionte, o cromossomo, ele, para caber, né, o material genético para caber dentro do núcleo, né, se organizar em cromossomo e tal, ele tem que se enrolar em proteínas, né? Existem proteínas ali que vão servir, né, de pontos de ancoragem, como se fosse um carretel, né, por onde o DNA vai se enrolar ali ao redor. E essas proteínas são chamadas de histonas. Okay? A bactéria, ela também tem, né, essas proteínas, só que como a estrutura molecular, a composição, ela é ligeiramente diferente das histonas, elas não recebem esses nomes. Essas proteínas não recebem o nome de histona na bactéria, e sim proteínas semelhantes a histonas. Okay? Esse é o termo correto. Além disso, a célula bacteriana também tem uma parede celular, como você observa, né, na figura aqui, uma parede celular
bem grossa nesse desenho, e ela está por fora, né? Ela é externa à membrana plasmática. Essa parede celular, nas bactérias, ela é feita de peptídeo glicano, ok? E ela envolve, né, a membrana plasmática das bactérias, com exceção de um grupo de bactérias que, por algum motivo na evolução, perdeu, né, essa parede celular. Esse grupo é o grupo dos micoplasmas, né? O único grupo de bactérias que não tem parede celular de peptídeo glicano. No caso das arqueobactérias, pessoal, essa parede celular ela tem uma composição diferente, ok? Que a gente vai ver, né, futuramente aí que essa parede celular nas células de arqueobactérias ela tem uma composição um pouquinho mais complexa. Algumas bactérias podem apresentar cápsula, que é um revestimento além da parede celular, ok? Por fora da parede celular, algumas bactérias podem apresentar uma cápsula meio gelatinosa, que é feita de proteínas e polissacarídeos, ou um ou outro, né, substância, ou proteína, ou só polissacarídeo, ou os dois, ok? Isso varia de acordo com a espécie. E alguns exemplos eu coloquei aí de bactérias que podem ter essa cápsula, né? Streptococcus pneumoniae, que está relacionado a casos de pneumonia, né? E o Bacillus anthracis, que é uma outra bactéria patogênica. A presença da cápsula ela é importante na patogenicidade, né, desses micro-organismos aí. Por exemplo, aquelas linhagens, né, de Streptococcus pneumoniae que não tem, por algum motivo, alguma mutação, sei lá, por algum motivo perderam a cápsula, elas não vão causar doença, né, na nossa espécie. A mesma coisa eu falei para o Bacillus anthracis. E por último aí, né, as bactérias podem apresentar flagelos para locomoção, como você observa aqui na figura, um flagelozinho. E podem apresentar também fímbrias, que são essas estruturas menores aqui que podem servir para trocar o material genético, para que essa bactéria troque o material genético com outra bactéria por um processo chamado de conjugação bacteriana. Essa conjugação, pessoal, é importante eu comentar, ela não representa necessariamente uma forma de reprodução sexuada, ok? Tem que deixar claro que bactérias não fazem reprodução sexuada. Elas vão fazer reprodução assexuada, né? Vão fazer a divisão binária ali, ou cisseparidade, né? Em que uma bactéria se divide por um processo bem semelhante à mitose, dando origem a duas, né, células filhas. E esse processo é um processo que toda bactéria vai fazer, mas além disso, né, elas podem trocar material genético entre elas, que eu vou comentar mais tarde. Perfeito. Então, além dessas características que eu já mencionei, é importante a gente comentar aqui as variações que a parede celular que as bactérias podem ter, né, na parede celular, né? Tem bactéria que tem uma parede celular de um jeito, tem bactéria que tem parede celular de outro jeito, e no caso dos micoplasmas, elas até perderam a parede celular. Mas geralmente a gente encontra dois esquemas, né? Duas formas aí de parede celular bacteriana. Nessa primeira figura, nessa figura de cima, você observa um arranjo aqui, né, em cima da membrana plasmática, feito só de peptídeo glicano. Tá? Então é uma parede celular bem espessa aqui com peptídeo glicano. Aqui você já observa que a camada de peptídeo glicano ela é bem mais fina, ok? E por cima dessa camada, a bactéria acaba adquirindo uma outra, como se fosse uma segunda membrana plasmática aqui. E a parede celular ela fica com essa constituição, com essa tipo membrana plasmática nova aqui e embaixo uma camadinha aí fina de peptídeo glicano, formando a parede celular dessa bactéria. No laboratório, as bactérias que têm essa parede celular, quando a gente usa uma técnica de coloração, né, de célula, técnica de coloração é basicamente você jogar corantes específicos ali, né, no local onde está a bactéria para ver de que cor que ela fica. Então essa técnica de coloração, chamada técnica de coloração de Gram, ela fornece para a gente
oportunidade de identificar qual é o tipo de parede celular que aquela bactéria tem. Então, a bactéria que tem essa parede celular aqui, ela vai ficar com essa cor, mais ou menos, aqui dessa figura, e ela vai ser classificada como gram-positiva, certo? Já essa bactéria aqui, com essa parede celular, ela vai ficar com essa corzinha aqui diferente, e aí ela vai ser classificada como gram-negativa. Então, gram-positiva é uma parede celular mais espessa, de peptídeo glicano, tá? E a gram-negativa é uma parede fininha de peptídeo glicano com um acréscimo aqui de uma membrana fosfolipoproteica. Beleza, quanto ao formato, as bactérias têm formatos bem, né, variados, bem diversificados. E geralmente, né, a gente encontra aqui bactérias no formato esférico, né, que pode ser chamado de cocos, né, os cocos. Esses cocos, eles podem, em algumas espécies, né, eles podem formar agrupamentos bem específicos, né? Por exemplo, a gente pode encontrar duas bactérias grudadinhas formando uma estrutura chamada diplococcus, né, diplo, dois, né? Streptococcus é quando você tem vários, né, cocos grudadinhos em fila, né, formando essa estrutura aqui, né, o streptococo. Sarcina é quando você tem 8, né, cocos grudadinhos, você está vendo 4 aqui e 4 lá atrás. Esses 8 cocos estão formando uma estrutura que lembra um cubo, né? E aí você tem também uma outra possibilidade de arranjo, que é o Staphylococcus. E como são esses estafilococos, né? Que são arranjos, né, diferenciados aí dos cocos. Você tem vários cocos grudadinhos formando uma estrutura que lembra um cacho de uva. Tá? Staphylococcus é esse formato aqui, né, que lembra um cacho de uva. Ok? Tem também o vibrião, né, que é esse formato curvadinho, é um bastão curvadinho. Tem os bacilos, né, que tem esse formato de bastão mais retinho. Os bacilos você observa que tem também formatos diferenciados, né, de acordo com o número de flagelos. Você tem esse formato em espiral, né, o espirilo, né, esse outro formato espiroqueta, né, que também pode ser adquirido aí por alguns grupos, algumas espécies de bactéria. Com relação às reações, né, que eles podem executar, que as bactérias podem executar, a gente tem que lembrar o seguinte: as bactérias foram os primeiros seres vivos a ocuparem o planeta, né, foram as primeiras estratégias, sistemas, né, vivos, sistemas celulares, né, a se desenvolverem, a surgirem no planeta. E logo no começo, a seleção natural ela foi meio que favorecendo, né, o surgimento de várias estratégias metabólicas das células. Então você encontra bactérias que fazem fotossíntese, né, que conseguem produzir matéria orgânica usando a luz. Tem bactéria que faz quimiossíntese, que consegue produzir matéria orgânica sem usar luz, né, usando outra fonte de energia, né, de outros compostos químicos. Tem bactéria que é aeróbica, tem bactéria que é anaeróbica. Tá? Então você tem várias estratégias diferentes. E aí a gente consegue reunir, né, as estratégias metabólicas em dois grandes grupos. Né? As reações metabólicas, né, que esses seres fazem sempre envolvem duas situações: captura de energia e nutrição. De acordo com a captura de energia, né, os seres vivos como um todo, não só as bactérias, mas todos os seres vivos, são classificados como quimiotróficos ou fototróficos. O que seria um ser vivo quimiotrófico? É aquele que é capaz de retirar energia de substâncias químicas. Tá? É aquele que retira a maior parte da energia que ele utiliza de substâncias químicas, quebrando substâncias químicas. E o fototrófico é aquele que retira a maior parte da sua energia da luz do sol. Tá? Nós, seres humanos, nós somos quimiotróficos. Okay? Quanto à nutrição,
os seres vivos podem ser classificados como autotróficos ou heterotróficos. O autotrófico é aquele que consegue produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, compostos orgânicos, carboidrato, como a glicose, né? A partir de compostos inorgânicos. Já os heterotróficos não são capazes de fazer isso, por isso precisam adquirir, né, a matéria orgânica de outros seres vivos, ou seja, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então nós somos heterotróficos. E dá para a gente juntar, né, as duas classificações. Né? Nós, por exemplo, nós somos quimio-heterotróficos. E aí nessa tabela do lado você tem o resultado da união dessas duas formas de classificação. Fototrófico com autotrófico é um cara que é fotoautotrófico. Aí você tem a planta, né, e algumas bactérias, como as cianobactérias. Fototrófico e heterotrófico, né, vai dar aqui o fotoheterotrófico, que são algumas bactérias. E o quimio-autotrófico está aqui, e o quimio-heterotrófico, né, aqui por último. Então você observa, né, nos exemplos que a gente coloca aqui na tabela, que as bactérias elas exploram todas essas estratégias aqui, né? Os outros reinos, né, o protista, fungi, planta e animalia, não vão explorar todas essas estratégias metabólicas, mas as bactérias sim. Beleza, e para resumir e ilustrar, né, quem é que se enquadra em cada grupo aí, né, de estratégia metabólica, a gente tem esse esquema, né, em que você primeiro divide a fonte de energia. Né? Quem usa substâncias químicas é o quimiotrófico, quem usa a luz é fototrófico. Okay? Dentro dos fototróficos, quem usa como fonte de carbono, como fonte de nutriente, né, compostos orgânicos, são os fotoheterotróficos, e aqui eu coloco dois gêneros, né, Chloroflexus e Rhodopseudomonas, né, de bactérias que se encaixam nesse perfil aqui. O fotoautotrófico é aquele cuja fonte de nutrientes são substâncias inorgânicas, né? Então a gente ainda consegue diferenciar os fotoautotróficos de acordo com o doador de elétron, né? No caso da fotossíntese, por exemplo, né? Quem está doando elétrons naquele primeiro estágio da fotossíntese é a água. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, as cianobactérias elas fazem uma fotossíntese semelhante, bem parecida com a fotossíntese que as plantas fazem. Tem algumas diferenças aí com relação ao tipo de clorofila que elas utilizam, por exemplo, mas de modo geral, assim, a estratégia é bem parecida com a da fotossíntese das plantas. Tá? Só que quando não é a água, né, que é o doador de elétron, essa fotossíntese que as bactérias estão fazendo, ela acaba não produzindo oxigênio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, não produzem oxigênio. Esses grupos que estão fazendo fotossíntese aqui, ó, eles não têm o oxigênio como produto, tá bom? Ó, Chromatium e Chlorobium, né? Uma espécie daqui e uma espécie daqui que acabam fazendo esse tipo de fotossíntese diferenciada. Okay? E utilizam o que, né, como fonte, né, de elétron? Né? Compostos à base de enxofre e hidrogênio. Olha só, né? É uma variação aqui da fotossíntese. Vamos para o outro lado aqui. Né? Os quimiotróficos podem usar compostos orgânicos como fonte de nutrientes, né, que seria o nosso caso, óbvio. Tá? Que seriam então os quimioheterotróficos. E aí tem uma diferença dos quimioheterotróficos com relação a quem vai receber no final os elétrons, né, lá da respiração, né, da produção de energia. No nosso caso, por exemplo, quem recebe os elétrons lá da respiração celular é o oxigênio. Tá? Então, nesse caso aqui, a maioria das bactérias, né, vai ser quimioheterotrófico e vai ter uma estratégia metabólica bem parecida com a nossa. Tá? Mas tem outras bactérias em que o receptor final dos elétrons lá, né, no processo de captura de produção de energia,
né, de utilização dos nutrientes, né, no caso da respiração celular, tem algumas bactérias que não utilizam oxigênio como receptor, né, de elétron. E aí elas vão utilizar, obviamente, outros compostos, que podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos. E aí eu coloquei aqui, né, o gênero Streptococcus, utilizando compostos orgânicos como receptor final de elétron, e o Clostridium, né, que utiliza um composto inorgânico. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a maioria das bactérias vai fazer um processo bem semelhante ao nosso na quebra, né, de nutrientes para a produção de energia. E por último aqui tem os quimioautotróficos, né, que vão usar outros compostos, né, inorgânicos como fonte de carbono. E aqui eu coloquei 4 gêneros, né, Nitrosomonas, Nitrobacter, Thiobacillus, Bediator. Esses 4 gêneros aqui eu vou falar um pouquinho, né, depois, né, com mais calma e com mais detalhes sobre eles, tá bom? Perfeito. Eu falei aí das estratégias metabólicas, mas as bactérias elas também têm uma grande diversidade de estratégias de acordo com a tolerância ao oxigênio, tá? Vou voltar a falar, né, que as bactérias elas foram os primeiros seres vivos a ocuparem o planeta, e o nosso planeta, logo no começo, não tinha oxigênio na atmosfera. Então, muitas bactérias tiveram que se acostumar aí, né, com o surgimento do oxigênio decorrente da ação da fotossíntese que estava sendo realizada por aquelas bactérias fotossintetizantes. Então você tem, né, bactérias que não conseguem tolerar o oxigênio, né, bactérias que morrem na presença de oxigênio, bactérias que já conseguem tolerar um pouco, embora tenha a sua reprodução mais lenta, né, consigam tolerar aí pequenas quantidades de oxigênio, e tem bactérias que fazem tanto a respiração aeróbica quanto a respiração anaeróbica e conseguem sobreviver tranquilamente nos dois ambientes, né? Então, de acordo com essas características, a gente consegue identificar bactérias aeróbicas, tá? Que é a maioria das bactérias, que vão obter energia somente da respiração aeróbica. Bactérias anaeróbicas obrigatórias, aquelas que vão morrer na presença de oxigênio, tá? No exemplo aí, a bactéria do gênero Clostridium, tá bom? A Clostridium botulinum, por exemplo, é aquela bactéria que causa botulismo, ela é anaeróbica obrigatória. Clostridium tetani, que é a causadora do tétano, também é anaeróbica obrigatória. Então elas vão estar presentes em ambientes sem oxigênio, ok? Bactérias anaeróbicas aerotolerantes são aquelas que conseguem sobreviver na presença de oxigênio, embora não seja o ideal para elas, né? Um exemplo, o gênero Lactobacillus. Anaeróbicas facultativas são aquelas que obtêm energia tanto da respiração aeróbica quanto anaeróbica, ok? E um exemplo desse tipo é Enterobacteriaceae. E o tipo de respiração anaeróbica que elas vão fazer é a fermentação, que eu vou falar agora. Então, na fermentação, pessoal, a fermentação é um tipo de respiração anaeróbica, tá? O que é a respiração anaeróbica? É uma forma de gerar energia para a célula sem consumir oxigênio, tá? Para quem não está lembrado, a respiração celular aeróbica ela é dividida em 3 etapas, né? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Na fermentação, na respiração anaeróbica, de modo geral, aquela última etapa, que é a cadeia de transporte de elétrons, ela não vai ocorrer. Em alguns casos de respiração anaeróbica, pode até ocorrer o ciclo de Krebs, mas na maioria dos casos isso nem acontece também. E no caso da fermentação, pessoal, observe o seguinte. Aqui está o primeiro exemplo de fermentação, tá? Que é a chamada fermentação alcoólica. Observe o que tá acontecendo aí, né? A glicose ela está sendo quebrada, na primeira etapa da respiração, que é a glicólise, ela está sendo quebrada, gerando ácido pirúvico, né? E também 2 moléculas de ATP aí que estão surgindo, né? Essas 2 moléculas de ATP já são
a energia da fermentação. Esse é o rendimento energético da fermentação. Beleza, a partir daí, o ácido pirúvico é então utilizado, né? Alguns elétrons ali que saem do ácido pirúvico vão ser utilizados para transformar uma substância orgânica em álcool etílico. Essa substância orgânica é chamada acetaldeído. Então, pessoal, uma característica da fermentação é que ela usa como receptor de elétron um composto orgânico. Tá? Professor, e a respiração aeróbica? Quem é o receptor de elétron? É o oxigênio. No caso da respiração anaeróbica, chamada de fermentação, quem vai receber os elétrons, né, que estão surgindo ali da glicólise é uma substância orgânica. No caso da fermentação alcoólica, a substância orgânica, no caso, é o acetaldeído, que aí vai ser transformado em álcool etílico e CO2. Ok? Um exemplo, né, de micro-organismo que está fazendo a fermentação alcoólica é a Saccharomyces cerevisiae. Ah, professor, mas Saccharomyces cerevisiae é levedura, é fungo, não tem nada a ver com a aula. Calma, mas aí é só para ilustrar quem que faz a fermentação alcoólica, tá bom? Continuando aí, né, nós temos a fermentação lática. E aí na fermentação lática, diferente, né, da fermentação alcoólica, quem está recebendo, né, o elétron é o ácido pirúvico, e aí nesse caso ele vai ser convertido em ácido lático, ok? E aí quem é que está fazendo essa fermentação lática aí? Lactococcus, né, Streptococcus, lactobacilos são exemplos de micro-organismos que fazem a fermentação lática. Um outro exemplo é a fermentação propiônica, né, em que o ácido lático é o receptor final, né, de elétrons. E aí o ácido lático vai ser convertido em ácido propiônico, né, mais CO2. Repare que tanto a fermentação alcoólica quanto a propiônica, elas formam também gás carbônico, né, formam CO2. Tá? Exemplo de micro-organismo que faz a fermentação propiônica é esse gênero aí, né, Propionibacterium. Ok? Só para lembrar que nessa primeira etapa aí, né, da glicose sendo quebrada, gerando ácido pirúvico, ela é chamada de glicólise. E a segunda etapa, né, que é onde entra aí o composto orgânico, aí você já tem a etapa de captura de elétrons, né, caracterizando a fermentação. Ok? Muito bem. Dentro da respiração anaeróbica, que são todas as respirações que não consomem oxigênio, você tem aquela que usa um composto orgânico como receptor de elétron, que no caso é uma fermentação, e tem aquela que usa um composto inorgânico, né, que a gente não dá um outro nome especial para ela, chama só de respiração anaeróbica mesmo. Isso é importante a gente comentar porque as bactérias também exploram essa estratégia aí. No caso das pseudomonas, por exemplo, elas usam NO3-, metanosarcina vai usar o CO3-2, né, para produzir metano, no caso, e o SO4-2 do desulfovibrio, que é o sulfato aí, né, vai ser usado, né, como receptor de elétron, né, no caso desse gênero aí de bactéria. Perfeito. Aí você tem também as bactérias que fazem fotossíntese. Então eu botei esse slide para a gente lembrar um pouco, né, da fotossíntese. Aí está a equação da fotossíntese, né? Você tem o gás carbônico mais a água, né, gerando um carboidrato aqui, né, mais oxigênio com a ajuda da clorofila e da luz. É claro que as bactérias elas têm variações, né, nesse processo, né? Por exemplo, o tipo de clorofila que elas utilizam varia bastante de acordo com o tipo de bactéria, né? Então tem bactérias que produzem outras coisas, que utilizam outros reagentes, além, né, diferentes desse esquema geral, tá? Perfeito.
E outra situação que a gente tem que lembrar é que bactéria não tem cloroplasto, né? Que é uma organela membranosa. Então, aonde vão ocorrer as fases da fotossíntese? No caso da fotossíntese que produz oxigênio, né, das cianobactérias, em que a gente tem, né, duas fases, né, a fase fotoquímica e a fase química. A fase fotoquímica, ou dependente da luz, ela vai ocorrer na membrana plasmática das bactérias. Já a fase química, né, ou independente da luz, ela vai ocorrer no citoplasma da bactéria, tá bom? Essa fase fotoquímica, né, ela possui duas etapas, né, que é a fotólise da água e a fotofosforilação, e a fase química possui uma etapa só, que é o ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvin. Já a quimiossíntese é aquele processo de produção de matéria orgânica, né, de substância orgânica a partir de substâncias inorgânicas, mas sem a ajuda da luz, né? A energia que as bactérias vão utilizar nesse processo, ela vai vir da quebra de uma outra substância, tá? Que aí vai gerar, né, energia, dali daquela quebra vai sair energia para ela fazer a matéria orgânica dela, tá bom? O alimento dela. E aí, como exemplo de bactérias que fazem isso, tem as ferrobactérias, né, as nitrobactérias e as sulfobactérias, ok? Então, basicamente, o esquema é esse, ó. Tem uma substância inorgânica que vai ser quebrada, certo? Para gerar energia, para fazer isso aqui, ó, fazer uma substância inorgânica gerar substância orgânica. Perfeito. E aqui um exemplo, né, em que isso aqui está acontecendo, né? A bactéria vai pegar a amônia, vai quebrar a amônia, gerando nitrito, e dessa quebra da amônia em nitrito vai sair energia para ela produzir, né, a matéria orgânica dela, né, a glicose, a partir de matéria inorgânica. Então, esse grupo aqui, né, de bactéria está usando a amônia, né, como fonte de energia.